Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um livro que é muito conhecido, pouco comentado e absolutamente necessário, e este livro é Outlive. E dessa vez a gente já começa com o mesmo problema do último vídeo, que é a questão do cenário, os problemas técnicos relacionados ao cenário. Então, eu me desprendi. Eu aceitei que às vezes é melhor a gente produzir um bom conteúdo do que ter um bom cenário. Então, espero que vocês tenham o mesmo pensamento e assim a gente segue em paz. A questão é que eu comentei sobre esse livro um pouco antes da virada do ano, mais ou menos ali pro dia 23 de dezembro, por aí. E eu comentei lá nos stories que este livro é absolutamente necessário para esse momento que a gente está fazendo as nossas metas do ano. Este ano novo, vida nova. Por quê? Porque este é um livro que vai tratar as bases para se ter uma boa vida, tanto em termos físicos, biológicos, quanto mentais. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes de eu entrar de fato nos tópicos do livro, eu quero trazer uma analogia que o Peter traz logo no comecinho do livro. Imagina que você tá numa rua muito movimentada, tipo, sei lá, Times Square, Avenida Paulista, e de cima dos prédios não param de cair ovos. E você, que tá lá na rua, só tem uma cestinha. E a sua função é impedir esses ovos de caírem no chão e se quebrarem. Então você, com a sua cesta, tem que ir atrás desses ovos pegando eles. A questão é que são muitos ovos. Você não vai conseguir pegar todos. Consequentemente, muitos ovos vão cair. Você tem duas opções. Ou você fica ali e continua tentando pegar ovo por ovo e impedindo de acontecer o que já aconteceria naturalmente, que seriam eles caírem no chão e se quebrarem. Ou você pode dar um jeito de subir no topo do prédio e impedir a pessoa que está jogando os ovos. Você ir até a raiz do problema, que é a pessoa que está lá em cima do prédio jogando seus ovos. Então você parar essa pessoa. São essas duas opções. E essa analogia reflete o pensamento do livro. Como está escrito aqui, a arte é a ciência de viver mais e melhor. O que é viver mais e melhor? Em termos de longevidade. A longevidade, ela não é constituída somente de viver mais. Então, você chegar aos 100 anos, mas também você chegar aos 100 anos melhor, com uma boa saúde, uma vida funcional, que você consegue ter a sua independência e autonomia. Só que, para que isso aconteça, você precisa ir na raiz dos problemas, que é o que o Peter traz como medicina 2.0 e medicina 3.0. Enquanto na medicina 2.0, as ações, as medidas corretivas de problemas de saúde, enfim, só são tomadas depois que o problema aparece, na medicina 3.0, o foco é você evitar que esses problemas aconteçam. Então, você tomar medidas, ter hábitos de vida, de alimentação e tudo mais, focados em evitar que esses problemas apareçam. E os 4 principais problemas que ele trata no livro são o que ele chama de os 4 cavaleiros do apocalipse, que são câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas e doenças cardíacas. Então, a grande questão que o Peter levanta aqui no livro e que ele aborda e discorre é como a gente vive mais, por mais tempo, melhor, com qualidade de vida e sem ter algum desses 4 cavaleiros que são os principais causadores de morte atualmente. Então, este é o grande paradigma do livro. Como nós podemos quebrar cada vez mais o pensamento de medicina 2.0, porque a medicina 2.0 não é só uma coisa que está na medicina, ali com os médicos, também é uma coisa que está na cabeça das pessoas. Então, muitas pessoas só vão atrás de ajuda quando começa a doer, quando aparece o problema, ao invés de viver uma vida de forma a evitar que esses problemas aconteçam. Então, se a pessoa só vai atrás do médico quando o problema aparece, também, consequentemente, o médico só vai tratar o problema quando o problema aparece, que é quando a pessoa surgiu lá para tratar essa questão. Então, é uma responsabilidade tanto do médico quanto do paciente, e por isso que eu disse que é absolutamente necessário que esse livro seja lido nesse momento de metas que a gente está replanejando a vida, porque esses problemas, esses 4 cavaleiros e tantas outras doenças que tem por aí não vão aparecer somente quando a gente ficar idoso ou quando passar dos 50. Começa agora. Jovens, porque eu digo isso porque a maioria do meu público é jovem, 18 a 24 anos, e muitos jovens não estão nem aí pra nada. Então eu digo isso porque a gente evita essas doenças o quanto antes. Quanto antes a gente começar, melhor. E tem uma série de ferramentas, que é o que o Peter traz durante o livro, que é o que eu vou trazer aqui com vocês também. E
Espero que faça sentido. Espero que faça tanto sentido para vocês quanto fez para mim, e que essa leitura ou que esses ensinamentos aqui do livro sejam tão transformadores quanto foram para mim. Então, o primeiro ponto que o Peter traz aqui no livro, mais ou menos lá para a página 100, depois de fazer toda essa introdução. Tudo isso que eu falei para vocês é meio que uma introdução que ele faz no livro e depois ele começa a entrar nos problemas de fato. É a questão da disfunção metabólica, doença metabólica. Por quê? Porque muitas pessoas, por mais que não tenham nenhum dos 4 cavaleiros, apresentam problemas metabólicos. Uma saúde metabólica disfuncional. E essa, digamos assim, é a raiz de todos os males. Inclusive, ele traz um ponto muito interessante. Nem toda pessoa que tem disfunção metabólica é obesa, mas também nem todo obeso apresenta uma disfunção metabólica, porque a obesidade em si é só um dos sintomas de uma disfunção metabólica, mas não necessariamente todos os obesos têm a disfunção metabólica. Mas tá bom, como que eu sei se eu tenho disfunção metabólica ou não? Lógico que é o seu médico que vai te dizer isso, mas o Peter traz 5 itens de atenção para nós aqui, que são pressão arterial elevada, nível elevado de triglicerídeos, níveis baixos de colesterol HDL, adiposidade central e glicemia em jejum elevada. Se você tem 3 ou mais desses itens, é muito provável que você tenha uma disfunção metabólica. Junto com a questão da disfunção metabólica, síndrome metabólica, doença metabólica, como quiser chamar, vem a questão da resistência à insulina. Então, o que é o metabolismo? O metabolismo é o processo no qual nós recebemos os nutrientes e os processamos para serem usados pelo corpo. Em uma pessoa com um metabolismo saudável, esses nutrientes são levados ao destino final com sucesso. Em uma pessoa que não está com metabolismo saudável, essas calorias acabam indo parar nos lugares errados em forma de gordura. E quando uma pessoa não é fisicamente ativa para quebrar essas calorias ali que ficam acumuladas, esse transbordamento de gordura, né, esse excesso de gordura aumenta muito mais a resistência à insulina. E eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou médica, eu não sou da área da saúde, eu não quero me comprometer com nada, mas o que ele traz aqui é que a resistência à insulina significa que as células, que a princípio eram musculares, pararam de ouvir os sinais da insulina. Ou seja, este é o radar principal. A resistência à insulina aumenta drasticamente o risco de todos os outros cavaleiros. Ou seja, uma pessoa que não tem um metabolismo saudável corre o risco de armazenar muito mais gordura, aumentar muito mais a resistência à insulina e, consequentemente, aumentar mais ainda o risco de se ter alguns outros cavaleiros, que eu já comentei no começo do vídeo. Ele traz em detalhes questões de metabolismo, questões de insulina. Eu não vou entrar em detalhes, porque, como eu falei, eu não sou médica. Mas ele aprofunda sobre, e depois de fazer toda essa introdução, ele vai aprofundar sobre cada um dos 4 cavaleiros. Então ele fala o que é a doença, como ela se desenvolve, o que aumenta os efeitos da doença, como a gente pode retardar e tudo mais. Ele fala de forma muito didática para que qualquer pessoa leiga consiga entender. Não é um livro cheio de jargão, tipo aquele Comporte-se do Sapolsky, que eu precisei dar um break, porque eu não sou uma pessoa da área de saúde e não estava conseguindo acompanhar aquilo. Então, Comporte-se, eu sinto que é um livro muito mais nichado. Agora, Outlive, não. O Peter fez questão de ser um livro acessível para todos. Depois de assustar a gente com essas doenças e tudo mais, o Peter entra na questão do exercício. Ele fala muito sobre o exercício, mas o mais importante é, você tem que montar o seu decátulo centenário. O que é o decátulo centenário? É você elencar quais são as 10 principais tarefas que são mais importantes para você na sua vida e que você quer continuar fazendo bem até o final da sua vida. Por exemplo, você quer ser capaz de subir um lance de escada para o resto da sua vida, você quer ser capaz de levantar uma criança, você quer ser capaz de fazer uma caminhada até tal lugar todo dia. São as 10 principais atividades mais importantes para você, para sua vida, que você quer continuar fazendo bem, com autonomia e de forma funcional para o resto da sua vida. Esse decátulo é um guia de qual é o tipo de condicionamento físico que a gente tem que perseguir ao longo da nossa vida, à medida que envelhecemos. Porque, por exemplo, levantar uma criança do chão exige que você agache e levante. Agora, com 20 anos, você consegue fazer com uma certa facilidade. Com 30, vai precisar de uma força diferente. Com 40, 50, 60, 70, à medida que você vai envelhecendo, é muito mais exigente para o seu corpo. Então, são músculos e coisas que você precisa treinar e focar à medida que envelhece.
e pegar cada vez mais pesado, porque 20 quilos com 20 anos pode ser pouco, mas 20 quilos com 60 pode ser muito. Então, você tem que condicionar o seu músculo para que quando você chegue aos 60 anos, 20 quilos não seja muito, mas seja um peso ok, que geralmente é o contrário que acontece, a gente vai perdendo força conforme envelhece. E para ajudar a montarmos o nosso decátulo centenário, o Peter traz 3 tipos principais de treino. E o primeiro tipo de treino que ele apresenta é a zona 2 de eficiência aeróbica. Ou seja, imagina que você está fazendo uma caminhada, uma corrida na rua. A zona 2 é aquela zona que você consegue falar com uma pessoa que esteja do seu lado, mas que é um pouco desconfortável. E a importância de você ter treinos nessa zona é porque esse tipo de treino, ele está treinando as suas mitocôndrias para consumirem a gordura como combustível. Então, assim, é lógico que a zona 2 varia de pessoa para pessoa. Ainda em termos de corrida, pode ser que para uma pessoa que já é ali mais fisicamente ativa, correr na zona 2 seja num pace de 6. Só que para uma pessoa que está começando agora, pode ser que correr na zona 2 seja a um pace de 8, 9. Então varia de pessoa para pessoa, mas é importante que, independente do seu condicionamento físico, você consiga encaixar na sua rotina de treinos algum treino na zona 2. E quais são as zonas? Tem a zona 1, 2, 3. Simples. Na zona 1, você consegue conversar tranquilamente. Imagina que você está correndo com uma pessoa. Você consegue tranquilamente conversar com a pessoa que está correndo com você. Essa é a zona 1. Na zona 2, você até consegue conversar, só que você não está interessado em manter essa conversa porque é desconfortável. E na zona 3, você não consegue conversar. Você está focado ali, não tem fôlego para conversar e é absolutamente desconfortável você manter uma conversa com quem está do seu lado. Exige muito de ti. O segundo treino é o de VO2 máxima, que é de saída aeróbica máxima. Aqui já é um treino de intensidade muito maior, então ele vai medir a sua capacidade de manter um grande esforço por um certo período de tempo. E o Peter define pra gente o que acontece nesse tipo de treino. As vias aeróbicas e anaeróbicas são combinadas para produzir energia, mas usando a taxa máxima de consumo de oxigênio. Ou seja, esse tipo de treino é importante porque é uma medida da nossa capacidade física e nos diz o que nós podemos ou não fazer. E esse VO2 máximo é importante que a gente cuide porque começa a cair abruptamente conforme a gente envelhece. Ele até traz um gráfico, vou colocar aqui para vocês, mas começa a cair drasticamente. E se esse VO2 está caindo, significa que a nossa capacidade física também está caindo. Ou seja, quanto mais baixa essa taxa de VO2 for, menos funcional você é e menos coisas você pode fazer na sua vida. Dito isso, como que eu posso aumentar a minha VO2 máxima? O Peter diz que você pode intercalar os treinos ali que você já vai fazer naturalmente da zona 2 com 1 ou 2 treinos de VO2 máximo por semana. E o último tipo de treino que Peter traz pra gente é o treino de força e estabilidade, que ele diz que a nossa força do músculo é o nosso seguro de aposentadoria. Porque a sarcopenia, que é a perda de massa muscular com o decorrer do avanço da idade, é a maior causa de morte dos idosos. E a sarcopenia gera a síndrome da fragilidade, que a gente pode identificar essa síndrome pelos seguintes fatores: perda de peso não intencional, exaustão e baixa energia, pouca atividade física, lentidão ao caminhar e força de preensão fraca. Então, se você apresenta ao menos 3 destes fatores, é bem provável que você esteja com a síndrome da fragilidade. E, novamente, é o seu médico que vai diagnosticar isso. E força de preensão, que é esse último item, é com quanta força você consegue apertar as mãos. Literalmente, apertar as mãos. Mas tá bom, identifiquei quais são os elementos que demonstram que eu estou com a síndrome da fragilidade. Mas quais são os elementos que demonstram que eu tenho força muscular? Força de preensão, novamente, com quanta força você consegue fechar as mãos. Atenção à carga concêntrica e excêntrica de todos os movimentos, movimento de puxar e movimento de articulação do quadril. E esses 4 itens, além de serem os indicadores de que você tem força muscular, são os movimentos mais importantes para você priorizar quando você estiver montando seu decátulo centenário. E também, durante o capítulo, ele traz exemplos de exercícios, como fazer corretamente, o que focar, como fazer e tudo mais. E ele foca na questão de que cada paciente é um paciente, cada paciente tem as suas particularidades. Então, não necessariamente as dicas de treino que ele passou no livro vão ser aplicáveis a todos. Inclusive, é por isso que eu não trouxe aqui no vídeo, para não correr o risco de alguém fazer o que eu tô falando e vir me culpar.
Ele traz e deixa bem claro que cada paciente é um paciente e tem as suas necessidades. Então, consulte o seu médico. Mas esses 4 elementos são importantes serem priorizados no seu decátomo centenário e mostram se você tem a força muscular necessária. Não somente um músculo grande que a gente constrói na academia, mas um músculo verdadeiramente funcional. Depois, ele entra no capítulo de nutrição e bioquímica alimentar, que é até um pouco polêmico, porque ele não é um homem que acredita em ideologias nutricionais, tipo, veganismo, dieta carnívora, cetogênica, vegetarianismo, pipipipopopô. Não existe dieta perfeita, e sim a dieta que mais se encaixa nas suas necessidades, porque, novamente, cada pessoa é uma pessoa e possui as suas particularidades. Mas ele não nega que existem 3 alavancas estratégicas que podem ser aplicadas ali dependendo da necessidade de cada um, que são restrição calórica, que é comer menos no total, mas sem atenção no que está sendo consumido ou quanto. Então, é tipo um déficit calórico. Você pode comer um bombom sonho de valsa desde que esteja dentro da sua quantidade máxima de calorias permitidas no dia. Restrição alimentar, que é evitar tipos específicos de alimentos. Então, eu vou fazer uma dieta sem açúcar, então eu não vou comer nada com açúcar. Isso é um tipo de restrição alimentar. E restrição de tempo, que é restringir a ingestão de alimentos a determinados horários, ou seja, fazer jejum. Não me lembro de ele comentando sobre combinar esses 3 elementos em uma dieta só. Eu tenho pra mim que não é muito recomendado, mas eu não tenho certeza se ele aborda isso no livro. Mas, como eu falei, ele deixa bem claro que por mais que sejam alavancas estratégicas que podem potencializar a sua dieta, tem que ser combinado com o nutricionista, com o médico, porque cada paciente é um paciente e possui as suas particularidades. E ele também fala sobre álcool, carboidratos, gorduras e proteínas, que são, sim, itens polêmicos. E ele foca bastante na questão da proteína, que é muito importante ali para a estrutura, crescimento e manutenção do seu corpo. E ele também dá uma dica de recomendação diária de proteína, que é 1,6 gramas de proteína para cada quilo do seu corpo ao dia. Então, você pega o seu peso, multiplica por 1,6 gramas, e esse é o quanto você tem que consumir de proteína por dia. E por fim, para finalizar, ele fecha com o capítulo de sono e saúde emocional, que é o capítulo mais íntimo, que a gente mais fica próximo dele. Primeiro, ele aborda a questão do sono, que não é um luxo. Dormir não é um luxo. É uma necessidade biológica para limpeza cerebral e regulação hormonal. Absolutamente necessário, sim, ele aborda com mais profundidade, mas a nata da questão do sono é: não negligencie o seu corpo, nós somos seres que precisamos dormir. Todos os animais da natureza dormem, por que a gente não precisaria priorizar o nosso sono? Nós não somos super-humanos, nós não estamos acima da nossa biologia e nós precisamos sim descansar. Depois ele entra na questão da saúde emocional, ele conta toda a história dele, que não é uma história simples, não é uma história fácil, é bem tocante, profunda, pesada, mas que desperta um senso de responsabilidade conosco, com a nossa saúde emocional. Porque não adianta você viver 100 anos com um corpo bom se a sua mente, que é o centro de tudo, não tá boa. Se você é uma pessoa miserável, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não se contenta com nada e diversas outras questões emocionais, mas basicamente a saúde emocional é o alicerce que vai sustentar todos os outros, porque senão nada faz sentido. Nada faz sentido. E esse não é um capítulo que tem dicas e truques para você fortalecer a sua saúde emocional. Definitivamente não. Ele conta a história dele, ele mostra as consequências das escolhas dele e deixa em aberto para nós tomarmos a nossa decisão. É um capítulo mais de despertar mesmo. A intenção é tirar as escamas dos nossos olhos e a gente toma a nossa decisão. A gente vai cuidar da nossa saúde emocional? Sim ou não? Aí ele passa a bola pra gente e a gente decide o que a gente vai fazer. Dito tudo isso, qual que é a conclusão final deste livro incrível que o Peter nos deu o prazer de ler? Primeiro, comece pelo mais fácil. Qual que é o mais fácil? É ajustar o seu sono. Se o seu sono é ruim, não adianta você querer fazer uma dieta milagrosa. Todos esses pilares que eu trouxe aqui, que o Peter aprofunda mais no livro, trabalham em conjunto, em sincronia. Não adianta nada você dormir pouco e querer ter um bom treino.
e querer comer bem e achar que isso vai resolver todos os problemas. Não, comece pelos mais simples, comece regulando seu sono e vá, aos poucos, melhorando todos os outros itens e respeitando o processo. E por fim, seja o capitão do seu próprio navio. Todos os conhecimentos que o Peter passa aqui são justamente para você ser o capitão da sua própria vida. Parar de ser refém dessa medicina 2.0, em que a gente só vai atrás de resolver os nossos problemas depois que aquilo se torna um problema, e ser o capitão da sua própria vida, do seu próprio destino, do seu próprio futuro, e ser capaz de cuidar de si mesmo ao ponto de viver mais e melhor. Então a minha avaliação para esse livro não poderia ser menor do que 5 estrelas, coração. Já apliquei muita coisa desse livro, e principalmente relacionada ao sono e alimentação. Como eu falei, eu comecei pelo mais fácil, o treino é o mais difícil, a gente não tem como negar. Só que eu estou respeitando o processo e eu já vejo muitas mudanças mesmo. Por que eu recomendei que você lesse esse livro nesse momento de definição de metas, ano novo, vida nova? Porque é uma vida nova que se constrói a partir do que está sendo abordado aqui. Não tem como. Esse livro, ele te anima. Ele não te deixa mal por você não fazer o que é abordado aqui. É um livro que te inspira, te motiva, te dá vontade de viver uma vida nova, melhor, de ter um futuro bom, de construir a cada dia, né, os tijolinhos para você ter uma boa velhice e passar os seus anos bem. É um livro que motiva, que inspira e que é um tanto quanto tocante, porque o Peter, ele vai contando a história dele. Ele conta a relação dele com a medicina, como que ele foi parar nessa coisa de estudar mais sobre medicina preventiva e não medicina reativa. Então ele vai contando a história dele, ele fala de câncer, mas ele conta a história dele, história de pacientes, ele fala sobre Alzheimer, mas ele conta a história também dos pacientes dele. Então é um livro mais pessoal do que conceitual. Aproveito para você se inscrever aqui no canal, deixar um like, comentar o que achou do vídeo, porque, como eu sempre digo, dá bastante trabalho produzir um vídeo desse. E nós nos vemos no próximo vídeo.